Todos nós, seres humanos, iremos compartilhar um destino sem escolha: a morte. Essa é a única certeza sem falhas que podemos ter. Na Bíblia, encontramos 3 personagens misteriosos que nunca conheceram a morte. Seriam eles imortais? Sabemos que a morte entrou na vida humana após a desobediência de Adão e Eva ao comerem do fruto proibido. No entanto, de alguma forma, esses 3 homens desafiaram a realidade de que todos os seres humanos precisam morrer. Como que isso é possível? E será mesmo que Deus ainda pode continuar levando pessoas para o céu ainda em vida? É essa incógnita do reino que vamos desvendar nesse vídeo. Então já deixe seu like e inscreva-se no canal para receber conteúdos revelando mistérios bíblicos como esse. Preparados? Então vamos lá. O primeiro homem foi Enoque. Esse foi o homem que foi levado por Deus para o reino celestial. Todos os líderes da fé do passado eventualmente faleceram. Abraão, por exemplo, morreu e foi enterrado de acordo com Gênesis 25, dos versículos 7 a 15. Abraão viveu 175 anos, então deu seu último suspiro. Seus filhos, Isaque e Ismael, o enterraram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zorar. Esse mesmo campo, Abraão havia comprado dos hititas. Foi lá que Abraão foi enterrado com Sara, sua esposa. Isaque, o filho querido de Abraão, viveu mais 180 anos do que seu pai, mas ele também morreu da mesma forma. Jacó, Noé, Gideão, Isaías e Paulo todos morreram, possivelmente por causas naturais, com exceção de Paulo, que acredita-se ter sido decapitado durante o reinado de Nero. A verdadeira exceção é Enoque, que foi levado por Deus. A Bíblia descreve que ele andou com Deus por 365 anos e depois se foi, pois Deus o levou. O livro de Hebreus explica ainda mais que ele acabou a vida sem experimentar a morte. Antes de ser retirado, ele foi louvado como um homem que agradou a Deus. De fato, o termo Enoque andou com Deus significa que ele foi fiel a Deus ao longo de sua carreira na terra. Isso significa que Deus levou pessoalmente Enoque da terra para que ele nunca conhecesse a morte e nunca fosse enterrado como as outras pessoas de sua época. O escritor da Epístola aos Hebreus, um dos livros incluídos no Novo Testamento, nos dá mais pistas sobre esses registros. Por fé, Enoque foi tirado desta vida para que não experimentasse a morte. Ele não pôde ser encontrado porque Deus o levou, pois antes de ser levado, ele era elogiado como um homem que agradava a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Em relação ao que sabemos sobre Enoque, iremos apenas destacar os aspectos mais significativos relacionados à sua personalidade. Enoque foi pai de Matusalém, de acordo com a Bíblia, a pessoa que viveu por mais tempo na história da humanidade, 969 anos. Enoque tinha 65 anos quando Matusalém nasceu. Apesar das poucas menções na Bíblia, Enoque permanece como um enigma fascinante, inspirando reflexões sobre a natureza da vida, da fé e da existência humana. Sua história é frequentemente considerada como um convite para uma vida de retidão e devoção a Deus, e sua ausência de uma morte terrena comum ecoa como um lembrete da promessa de vida eterna para aqueles que buscam uma relação íntima com o divino. Além dele, Enoque tinha outros filhos e filhas, cujos nomes não são citados. Ele viveu um total de 365 anos antes de deixar a terra, ou melhor dito, antes de ser levado por Deus. O segundo homem foi Elias, o homem que sobe ao céu em um carro de fogo. Ao contrário da partida de Enoque, a partida de Elias da terra é muito extraordinária. Assim que ele cumpriu sua missão na terra, Deus enviou um carro de fogo puxado por cavalos de fogo para levá-lo em um redemoinho até o céu. Durante a partida de Enoque para o reino celestial, vemos um evento silencioso e modesto. Já na partida de Elias, notamos completamente o oposto. Divinamente, ele foi levado por um transporte celestial da maneira mais majestosa possível. O relato completo do evento pode ser encontrado em 2 Reis 2, versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que o separou, e Elias foi levado aos céus no redemoinho. Eliseu era o homem que estava com Elias nesse momento, e provavelmente deve ter sido uma experiência incrível para ele, que teve o privilégio de testemunhar a ascensão de Elias. Quem foi Elias?
Elias foi um profeta bíblico de extrema importância que apareceu no reinado do rei Acabe na antiga Israel. Ele foi conhecido por sua fé inabalável em Deus e por suas realizações excepcionais. Alguns de seus feitos mais importantes foi a cura da viúva e seu filho. Quando a viúva de um homem fiel a Deus estava prestes a morrer de fome junto com seu filho, Elias pediu a Deus que multiplicasse o azeite e o trigo que ela tinha em casa, permitindo que ela e seu filho sobrevivessem. Também houve o confronto com os profetas de Baal. Elias desafiou 450 profetas de Baal a acenderem um fogo no altar que eles haviam construído para provar que seu Deus era superior. Quando Baal não respondeu, Elias acendeu o fogo com a ajuda de Deus, mostrando a superioridade de seu Deus. Além disso, a viagem até o Monte Horebe. Depois de seu confronto com os profetas de Baal, Elias viajou até o Monte Horebe, onde recebeu a revelação de Deus. Lá, Deus lhe deu direção e forças para continuar sua missão como profeta. E por último e mais extraordinário, a ascensão aos céus. No final de sua vida, Elias foi levado aos céus em um redemoinho. Isso é visto como um sinal de sua escolha divina e como uma afirmação de sua fé inabalável em Deus. Além de ser uma figura proeminente no Antigo Testamento, Elias é reverenciado em várias tradições religiosas, incluindo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Sua história é frequentemente contada como um exemplo de fidelidade a Deus e confiança absoluta em sua vontade. O evento da sua ascensão aos céus também é lembrado como um dos momentos mais extraordinários da sua vida e ministério. A ascensão de Elias aos céus é frequentemente comparada com outros eventos semelhantes na Bíblia, como a ascensão de Jesus Cristo no Novo Testamento. Essas narrativas são vistas como símbolos poderosos da vitória sobre a morte e da promessa da vida eterna para aqueles que seguem fielmente a vontade de Deus. Esses eventos também alimentam a esperança e a fé dos crentes, lembrando-os de que, assim como Elias, eles também podem confiar na providência divina em todas as circunstâncias. Além disso, a história de Elias inspirou muitos artistas ao longo dos séculos, tanto na arte visual quanto na literatura. Suas jornadas, confrontos e especialmente sua ascensão aos céus são frequentemente retratados em pinturas, esculturas e obras literárias como símbolos de transcendência espiritual e triunfo sobre as adversidades terrenas. Portanto, a ascensão de Elias aos céus em um redemoinho não apenas destaca sua relação especial com Deus, mas também ressoa através dos séculos como um testemunho inspirador de fé e esperança para crentes de todas as épocas. E o terceiro homem e último homem foi Melquisedeque. Uma pequena porcentagem das pessoas já ouviram falar sobre Melquisedeque, e menos pessoas ainda sabem que não há nenhum relato na Bíblia sobre a sua morte. Melquisedeque, o misterioso rei de Salém, apresenta-se no livro de Gênesis, capítulo 14. Logo depois que Abraão resgatou seu sobrinho Ló e vencido uma batalha contra o exército de vários reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Em compensação, Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que ele havia adquirido naquela batalha. Inevitavelmente, ele é um personagem bíblico enigmático. E o que torna ele um personagem enigmático é o fato de que a Bíblia não menciona o nascimento, a morte ou a genealogia de Melquisedeque. No Antigo Testamento é comum encontrarmos uma apresentação de todos os grandes homens de Deus, mas não vemos o mesmo sobre Melquisedeque, o que levanta interpretações e especulações sobre a sua verdadeira identidade. Tendo como exemplo, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 7 que o nome Melquisedeque significa Rei da Paz e descreve aquele homem desta maneira: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Esse versículo nos mostra que Melquisedeque é uma figura eterna, cujo sacerdócio não depende de uma descendência familiar. Além do mais, em Hebreus capítulo 7, dos versículos 11 ao 17, é feita uma comparação entre Melquisedeque e Jesus Cristo. O autor argumenta que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem superior à do sacerdócio levítico.
Essa comparação destaca-se a importância e a eternidade do sacrifício e do sacerdócio de Jesus. Ao longo dos séculos, diversas teorias foram propostas para explicar a identidade de Melquisedeque. Algumas tradições judaicas e cristãs consideram Melquisedeque um ser humano comum, mas de grande santidade, enquanto outras teorias sugerem que ele poderia ser um anjo ou uma manifestação pré-encarnada de Jesus Cristo. Ainda que, embora existam diversas interpretações, a figura de Melquisedeque continua sendo um símbolo de um sacerdócio eterno e perfeito. Sua história, mesmo com pouquíssimos detalhes, nos mostra a importância da fé e da dedicação a Deus. Através de sua atitude com Abraão e do dízimo que foi oferecido a ele, Melquisedeque também ensina sobre a importância da generosidade e de reconhecer o cuidado do Senhor. Por fim, Melquisedeque é uma figura que se assemelha muito com Jesus na Bíblia. No Antigo Testamento, muitos acontecimentos passados têm um significado simbólico de algo que aconteceria no futuro. É por isso que no Salmo 110, o versículo 4 mostra que as pessoas esperavam que o Salvador fosse um líder parecido com Melquisedeque. E a carta aos Hebreus fala muito sobre como Jesus é esse líder que todos esperavam. No passado, Abraão enxergou Melquisedeque como alguém que o auxiliava a se conectar com Deus. E assim também, as pessoas precisam de alguém para se aproximar de Deus. E esse alguém é Jesus Cristo, a única maneira de encontrarmos a salvação. Todos esses três, Enoque, Elias e Melquisedeque, foram homens que desafiaram a morte, se tornando símbolos de fé e coragem. Suas histórias continuam vivas até os dias atuais, nos recordando que Deus tem poder sobre a morte e que nós podemos ter a esperança da ressurreição por meio de Jesus. Muito provavelmente você pode estar se perguntando agora, mas será que Deus ainda pode levar as pessoas ao céu sem que elas passem pela morte? E a resposta é que Ele pode. Deus não muda, e o poder dele continua sendo o mesmo desde sempre. Só que agora, Ele precisa nos mostrar que a morte é consequência do pecado. E por mais que essa realidade seja infeliz e angustiante, ela nos mostra que a vida na Terra é muito passageira. No entanto, haverá um momento em que muitos de nós cristãos não passaremos pela morte, mas sim seremos levados por Jesus aos céus em vida, e esse acontecimento será conhecido como arrebatamento. O apóstolo Paulo profetizou sobre este dia: "Eis que eu lhe digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados." Veja isso. Jesus Cristo vai voltar para levar consigo os cristãos que estiverem vivos, juntamente com aqueles que já morreram, para encontrá-lo no céu. O que eu e você devemos fazer é buscar ter a mesma intimidade com Deus que Enoque, Elias e Melquisedeque tiveram, porque, independente da forma com que vai acontecer o seu encontro com Deus na eternidade, estará garantido. Caso você tenha gostado dessa história, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no nosso canal. Aguardo por você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe infinitamente. Amém.